Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Os apóstolos foi autorizado e confiado a verdade. Amada igreja. Porque os apóstolos que edificaram a amada igreja. Como? A sua pregação oral, por inspiração do Espírito Santo. Porque em João, olha só, 16, 13, quando vier o Paráclito, desceu ali as Apóstolos 2 o Paráclito, veio o Paráclito aonde? Na sua esposa, na sua igreja, tornou pública a igreja. O Espírito da Verdade desceu ali as Apóstolos 2 sobre os apóstolos. Ele vos ensinará toda a verdade, ó. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só, porque os protestantes ele questiona o pastoreio de Pedro. Ah, mas a igreja católica ela se prostituiu. Pedro renegou Cristo 3 vezes. Cristo repreendeu Pedro e etc. O ministério de Pedro é um ministério errante. Mas Cristo rogou por Pedro. Lucas 22, 31. Para não desfalecer diante dos seus irmãos. Olha só que interessante. Olha só. Ele vos ensinará toda a verdade. Agora você pega a festa a divina diversidade da superior será conhecida pela igreja. Por quê? O Espírito Santo está nessa igreja. Efésios 3:10. Que irá ensinar toda a verdade, de acordo com que ensinou ali os primeiros cristãos, quando a igreja se tornou pública. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Então, o verdadeiro Espírito Santo, ele tem como obrigação inspirar e usar a boca dos bispos. Por quê? É o Espírito da verdade. Porque o Espírito que ensina toda a verdade. Como eu sei que a Eucaristia ali é a presença real de Cristo? Através do Espírito Santo. Como eu entendo? O Espírito Santo. Como eu entendo a loucura da cruz? Pelo Espírito Santo. Como eu entendo a doutrina dos apóstolos 2:42? Pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu alinhado dos apóstolos 2 e eles não eram mais o mesmo. Ficaram embriagados, cheios do Espírito Santo. Embriagado não é ficar rodando piano, pulando que você vê nesses pentecostais, não, meu irmão. Embriagado para anunciar a palavra. E todos morreram. Só João, o discípulo amado, que foi poupado, né? Olha só que interessante. Por quê? Olha só. João 16:12, muitas coisas ainda tenho a dizer, mas não os podeis suportar agora. Olha só que interessante. Você pega em Mateus 16, eu te declaro, 18, tu és Pedro, sobre essa pedra farei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, eles não estavam preparados para suportar isso aqui. Cristo está preparando eles quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade que vai ensinar todas as verdades, todas as coisas. Vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo que vai usar sua boca. Se você pegar em Atos Apóstolos 4, 8 ali, Pedro cheio do Espírito Santo começou a pregar quando estava sendo interrogado pelos doutores, pelos mestres ali. Por quê? O Espírito Santo, meu irmão, se você se apartou dessa igreja, se revoltou contra essa igreja, não aceita a profecia em Mateus 16:18, João 21:15-17, em Atos Apóstolos 2 ali, e vai fundar outra igreja, você está indo contradizendo a Bíblia, você está contradizendo as profecias, porque Cristo, ele profetizou uma igreja. E sobre Pedro será edificada essa igreja, porque Pedro, ele é a autoridade dessa igreja. Atos Apóstolos 15:7, Pedro coloca a casa em ordem, bispo de Jerusalém, Tiago, mas Pedro colocou a casa em ordem, nem Paulo conseguiu colocar. Por quê? Pedro, ele é escolhido, pô. João do 21:15, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que esse? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez, Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez, Simão, filho de João, ama-me? Pedro se terceiro porque ele perguntou pela terceira vez, ama? E respondeu, Senhor, sabe tudo, sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta a minhas ovelhas. Olha só. Cristo falando para Pedro. E Cristo mostra ali como Pedro vai morrer, pô. Aí edificando essa igreja. Pregar de ponta cabeça.
seu sangue derramando e a igreja sendo edificada de acordo com foi fundada, meu irmão. Que interessante. Simples entender isso. Por quê? Desce o Espírito Santo. Quem está pregando ali? Pedro. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com uma voz forte disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido? Prestai atenção às minhas palavras. Pedro está pregando o quê? As Apóstolos 2:42. Perseverai-lhes na doutrina dos apóstolos. Por quê? O Espírito Santo está sobre Pedro. Ó, em Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu ao chefe do povo e ancião. Por quê? Ó, o Espírito Santo está usando a boca de Pedro, de acordo com como Cristo profetizou. Mas João 16:3. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Que verdade? As Apóstolos 2:42. A doutrina. Porque não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu e vos anunciar as coisas que virão. Olha só. Então, meu irmão, toda a revelação, toda a profecia nesse magistério, nesse pastoreio, vem do Espírito Santo. Por quê? Mateus 16:18. Por que Pedro ele tem a chave? Para ligar a pregação que os apóstolos estão pregando. Tanto que quem começou a pregar primeiro ali foi Pedro. Por quê? Para fazer essa ligação com o Pai. Porque, olha só, cara. Eu amo o livro de João, pô. Também. Cara, eu amo os 4 evangelhos, pô. João 14, ou 7:14, ó. 16. Respondeu Jesus: a minha doutrina é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina de Deus se fala de mim mesmo. Por isso que Paulo está... Paulo não, Saulo, né? Que nem se converteu aqui ainda. Vai dar um testemunho aqui, Atos dos Apóstolos, já se converteu, né? 22, ó. Olha só. 22, 4, ó. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. Por quê? Essa doutrina Paulo odiava. Paulo perseguia, prendia homens e mulheres. Como Santo Estevão ali teve parte ali, em Atos 8 ali, da morte de Santo Estevão. Por causa dessa doutrina, pô. Que Pedro começou a pregar, começou a edificar a igreja e converteu mais de 3.000 almas. Atos Apóstolos 2:41. Porque a rincha é essa doutrina. Porque através dessa doutrina você vai conhecer a verdadeira igreja. Através dessa doutrina você vai conhecer o verdadeiro pastoreio. Através dessa doutrina você vai conhecer a quem foi confiado em Mateus 10:2. Lá dos Apóstolos 1:2. Essa doutrina você vai rebater, refutar aquele que contradiz o magistério. Catecismo, se você for entender, ler, degustar, é essa doutrina que os bispos têm que seguir. Não pode sair fora do fundamento, do ensinamento dos apóstolos, Efésios 2:20. Olha só que interessante, ó. 85, ó. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiada unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiada ao bispo de Roma. Bispo, confiado ao bispo, em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Por quê? O magistério que é a voz da verdade. Porque tem um pastoreio que liga, que envia, que o Espírito Santo está nesse magistério, porque é o magistério que interpreta, é o magistério que ensina dogmas, porque nem tudo está escrito. Nem tudo foi escrito. João, olha só que interessante, ó, 24, ó. 21, 24. Este discípulo dá testemunho de todas essas coisas e a escreveu. E sabemos que, digno de fé, o teu ensinamento. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fosse escrita uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter-se os livros que deveriam se escrever. Ó.
Aí você pega aquela Patrícia Zé Cesareia, você vê ali Pedro pregando ali em Roma. O evangelho que foi ensinado por Cristo. O evangelista de São Marcos, que é discípulo de Pedro, que se pega em 2 Pedro 5,13, ele fala, Marcos, meu filho na fé, que ia escrevendo a pregação oral de São Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, as Apóstolos 4,8, e São Marcos, cheio do Espírito Santo, escrevendo. O mesmo Espírito Santo que estava usando a boca de Pedro para pregar, para proclamar, para fazer milagre e prodígio, a sombra de Pedro curava, etc. Mas São Marcos estava escrevendo pelo mesmo Espírito Santo que estava inspirando Pedro ali, cara. É assim que foi escrito. Um magistério. Cristo, ele quis um magistério. Tanto no começo do ministério de Cristo, ele escolheu 12. Capacitando ministro para a nova aliança. Não esses ministros judeus, fariseus, que se rebelaram, que fizeram uma cagada. Quem são esses ministros da nova aliança? Que tem um verdadeiro Espírito Santo, que tem a verdade, que é guiado pelo magistério. Tendo por pastoreio a Quefas, Pedro. 1 Coríntios 5. Acho que é 2 Coríntios 5. Olha só que interessante. 3. Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança. Não a da letra, sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha só que interessante. Então, meu irmão, tem muitas pessoas aí que se auto-enviando ministro. Sabe por que coloca uma Bíblia debaixo do braço? Ou anda contra o livro aqui? Eu sou apóstolo. Meu irmão, você é guiado pelo magistério? A voz da verdade é o magistério, porque o Espírito Santo assiste esse magistério. Se negando esse magistério, você está negando o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Simples entender isso, meu irmão. Eu não sei, cara. Os falsos profetas, a Bíblia diz que eles são sedutores, pô. Usará de toda sedução, de toda malícia, de toda oratória. Com a palavra. Palavra. Escritura. Você vê um pastor, eu sou apóstolo, vou pregar a palavra, Deus está me usando, etc, meu irmão. Não está sendo guiado pelo magistério. Quem te enviou, meu querido? Que doutrina você está pregando? Ah, não, eu não preciso da igreja. Não, eu não preciso do Papa. É João 14,6, o Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, enviou o Pai, se não for por mim. E as Apóstolos 47 ali juntava voto para o caminho da salvação, onde? Estava membro dessa igreja, desse corpo místico. Então, meu irmão, é simples entender a Escritura com visão do magistério. Como eu sei que Maria, cheia do Espírito Santo, foi desposada do Espírito Santo? O magistério ensina. Como eu sei que esse milagre e prodígio vem de Deus? O magistério ensina. Os apóstolos se comportavam assim? Como eu sei que esse rodopio, esse labarela chúria, esse Espírito Santo que desceu aí, é o verdadeiro Espírito Santo? Só meditar como desceu, aliás, os apóstolos 2. O Espírito Santo foi cheio, foi embriagado, saíram para pregar. Essa embriaguez é anunciar, pô. Sede de anunciar a verdade, sede de anunciar o magistério. A igreja, coluna, sustentáculo da verdade. Paulo fala, caso eu, se eu tardar, a igreja ela é coluna, sustentáculo da verdade, porque Cristo amou de tal maneira a sua esposa, que deu a sua vida, purificando pela água do batismo, para apresentar todo glória sem mácula, sem ruga, sem qualquer dever, mais santo e irrepreensível. Efésios 5:27. Como Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único filho, Cristo amou de tal maneira a igreja que se deu por ela, pô. Deus amou de tal maneira o mundo que deu seu filho. Cristo amou de tal maneira a sua esposa, o mundo que deixou a sua esposa, para você chegar até a verdade. O amor do pai com o filho, e o filho o amor com a esposa, com...
Filho faz tudo que o pai faz, pô. E o pai manda o paráclito, e o filho manda o paráclito. O pai manda a doutrina. O filho ensina a doutrina. O filho roga para o paráclito descer. E o paráclito desce. A quem? As suas testemunhas. Que Pedro morreu de ponta cabeça, pô. Por causa do Espírito Santo, pô. Porque ele não desistiu por causa do Espírito Santo. Porque Paulo foi decapitado. Porque Paulo não desistiu por causa do verdadeiro Espírito Santo. Porque para edificar a igreja, como a igreja sobrevive, como a igreja prega, como a igreja é a alma da igreja, ou o Espírito Santo é a alma da igreja, porque é assim que Cristo quis. Essa igreja foi fundada e gerada com sangue, meu irmão. Não é uma igrejinha que surgiu aí de IBGE, de rede social, de mídia, não, meu irmão. Martinho Lutero nem um sangue deu para essa igreja. Covarde, saiu fora. Já vou, tá? Colocou o rabinho entre as pernas e foi fundar outra igreja. Não fizeram como os cristãos fizeram. Não fez como Pedro fez. Não fez como Paulo fez. Não fez como Santo Estevão fez. Não fez como João Batista fez. E tem coragem de colocar a Bíblia do braço. Eu sou crente. Olha lá, pare, lachura. Toma vergonha na sua cara, irmão. Nós somos guiados pelo Magistério Católico IBGE. Para de escutar a pregação de plá. Vai ler, vai conhecer a sua doutrina, vai entender isso aqui, ó. A cruz. Salve Maria, sou missionário servo aberto.